E aí, Nonaninho, tudo bom? Estamos aqui hoje para trabalhar com vocês um tema importante aí para avaliação, que é do LV3, Populismo no Brasil, que é o capítulo 2. E esse tema é importante porque ele vai mostrar, né, o contexto de desenvolvimento das relações políticas no Brasil entre 1945 e 1964, no contexto da chamada Guerra Fria, né? Tendo em vista que na época do Estado Novo, o Getúlio Vargas, que tinha governado aí por bastante tempo, né, que vai oscilar a sua política entre o nazifascismo, tá? E as suas características para um apoio, né, aí próximo ao fim da Segunda Grande Guerra para os aliados, mas mesmo assim, no contexto de disputa entre a União Soviética e os Estados Unidos da América, né, de dois polos econômicos e antagônicos, no contexto da disputa geopolítica mundial, tá, na Guerra Fria, era difícil um governo na América Latina ainda ter características, né, de regime totalitário. Por isso, nesse sentido, o governo Vargas foi deposto, certo? Apesar do povo exigir, né, a sua permanência no poder através de um movimento popular que vai ficar conhecido como queremismo. Porém, né, o fim do Estado Novo vai abrir aquilo que os historiadores vão chamar de uma experiência democrática, como nos diz eles aí do Jorge Ferreira, tá? No qual dois grandes grupos vão se abrir para disputar os rumos do país. Um relacionado à UDN, União Democrática Nacional, que vai ficar conhecido como liberal ou entreguista. Esse termo entreguista ele é um termo pejorativo, porém ele relacionava-se à ideia de entregar, né, aí, ao capital internacional a continuidade do nosso processo de industrialização, certo? A entregar às multinacionais setores estratégicos da economia, como petróleo, gás, energia, tá? E durante o contexto da Guerra Fria se alinhar diretamente com os Estados Unidos da América. O grande líder da UDN, né, era o Carlos Lacerda, que inclusive era o principal opositor aí ao getulismo, ao trabalhismo, certo? E ao chamado nacional desenvolvimentismo. Já o projeto getulista, que vai influenciar após o movimento do queranismo, a construção daquilo que a Ângela de Castro Gomes vai chamar de trabalhismo, né? Que o Getúlio vai ajudar a fundar dois partidos, o PSD, que é o Partido Social Democrata, que inclusive existe até hoje, tá? E o PTB também, Partido Trabalhista Brasileiro. Esses dois partidos que possuem origens diferentes, o PSD ele está relacionado aí com os grandes proprietários de terra, né, com a questão dos grandes latifundiários, com os empresários rurais, tá? Já o PTB está relacionado aí na sua base social no contexto dos anos 50 com o movimento operário, né, com aquele trabalhador comum, tá certo? Que vai apoiar o projeto de Getúlio de retorno aí ao poder, tá? O Getúlio vai construir o PTB como seu partido, tá certo? Vai ter influência de massas, tá? As massas elas vão se colocar como protagonistas desse processo também. Porém, a orientação política que existia lá no Estado Novo vai mudar a partir do trabalhismo, certo? O que vai acontecer? A influência vai continuar a mesma, a base social também, porém o Getúlio ele vai, nesse contexto, tentar desenvolver nacionalmente a indústria e os seus setores estratégicos da economia, tá? Como petróleo, gás, energia, né? Nós vamos ter aí a construção da Petrobras, né? Em 1953, se eu não me engano, tá? Através da campanha O Petróleo é Nosso, que vai disputar, né, com as empresas petrolíferas internacionais, né, o monopólio da extração e refinamento de petróleo no Brasil. E o Getúlio vai construir essa campanha para que a Petrobras fosse nossa empresa. Ele vai construir a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, vai construir o BNDE, né, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento, que hoje é o BNDES, né, a base do que seria hoje o BNDES, tá? E vai consolidar aí o nosso processo de industrialização durante o seu governo e nos governos seguintes, com o JK, né, com o João Goulart e etc.
Tá? Então, o trabalhismo ele tinha como objetivo nacionalizar os setores estratégicos da economia, entregar nas mãos do capital nacional o desenvolvimento desses setores estratégicos da economia, né? Colocar aí à frente, né, a economia nacional como base da sua política de Estado, tá? Limitar a remessa de lucros e também o investimento do capital estrangeiro no Brasil e manter uma postura, né, de não alinhamento com os Estados Unidos durante a Guerra Fria ou de neutralidade perante eles, tá certo? Uma certa independência. Porém, no contexto de disputa internacional da Guerra Fria, através da construção da doutrina de segurança nacional pela Escola Superior de Guerra, que vai ser inclusive criada durante o governo Dutra, tá? O governo Dutra que vai ser apoiado pelo getulismo, que vai ser apoiado pelo trabalhismo, porém vai ter algumas divergências com eles, principalmente no que toca à sua política externa, né, de apoio aos Estados Unidos da América, de manter na ilegalidade o PCB, que era o Partido Comunista Brasileiro, tá? Por conta da disputa da Guerra Fria, de manter ainda algumas restrições democráticas, mesmo com uma nova Constituição, né, que se abria novamente aí ao regime democrático, tá? Por exemplo, vai limitar o direito de greve para os setores, segundo eles, né, que não podiam ter essa participação política, como é o caso da saúde, que era estratégico, né, como é o caso da saúde, como é o caso das Forças Armadas, tá? E como é o caso do setor de transportes, tá certo? Então, o governo Dutra ele foi marcado, né, por uma oscilação da economia, por empréstimos internacionais, né, e também pelo famoso plano SALT, né, de investir na saúde, na alimentação, no transporte. Porém, esse plano, né, ele não vai conseguir aí, recuperar, né, aquilo que pretendia o governo Dutra ao avançar, né, nas chamadas reformas necessárias para o país. Porém, né, nos anos 50, o Vargas vai voltar novamente ao poder e ele vai ser um grande idealizador desse projeto nacional desenvolvimentista que vai prosseguir nos governos seguintes. Tá? Por conta dessa política de nacional desenvolvimentismo, ele vai sofrer dura oposição por parte da UDN e também dura oposição por parte dos Estados Unidos, porque o movimento de massas, principalmente a classe operária, vai apoiar o projeto nacional desenvolvimentista de Getúlio. E ao investir na nacionalização das empresas, ao investir com o capital nacional na industrialização brasileira, né, os Estados Unidos da América via com maus olhos, né, essa política no contexto da Guerra Fria, que aproximava em algumas reivindicações, né, da política externa da União Soviética. Tá? Acontece que a maior parte da classe operária brasileira não era socialista, como foi colocado, por exemplo, lá na época da intentona comunista de 1935, ainda na época do Estado Novo. Tá? É interessante colocar que o Getúlio também não tinha características de socialismo, né? O movimento operário não tinha essa pretensão no Brasil, tá? Nem o PCB tinha essa influência política, né, que era pretendida pelos Estados Unidos para instaurar um governo com características soviéticas, tá certo? Porém, esse pretexto vai ser utilizado, né, com uma campanha de queimação, principalmente, né, por parte do Carlos Lacerda, ao governo de Getúlio, né, que vai sofrer aí, né, uma crise política que vai culminar, né, com o suicídio de Vargas. Porém, o suicídio de Vargas vai impedir que a doutrina de segurança nacional, segundo muitos historiadores como a Ângela de Castro Gomes, seja aplicada no Brasil ainda nos anos 50. Tá? A UDN pretendia, junto com a Escola Superior de Guerra, né, e os Estados Unidos da América, instaurar um regime com características, apoiar um regime com características militares no Brasil, né, ainda nos anos 50. E segundo Jorge Ferreira, né, o suicídio de Vargas deu um respiro, né, ao período democrático brasileiro por mais 10 anos. Tá?
E é interessante colocar que a Carta Testamento, né, vai ser um dos documentos que vai expressar, né, aí essa comoção popular e com medo que o povo saísse às ruas para defender Getúlio contra o golpe pensado pela UDN, né, pelas Forças Armadas com o apoio dos Estados Unidos, né, os militares e os intelectuais conservadores não conseguiram, né, aí levar a cabo as suas pretensões golpistas. Tá? O que acontece? Que o governo do PSD vai eleger o JK, que pretendia, nesse sentido, desenvolver o Brasil 50 anos em 5, né, com o seu projeto das reformas de base, né, não, com seu projeto do plano de metas, desculpe, tá? O plano de metas, né, tinha como pretensão desenvolver o Brasil 50 anos em 5, porém vai se utilizar de gastos públicos para a construção de hidrelétricas, para a construção de muitas obras públicas faraônicas, né? Vai permitir a entrada do capital estrangeiro no Brasil, principalmente das montadoras, no ABC Paulista, em São Caetano, né? Em São José dos Campos, em São Bernardo, tá? E, porém, as montadoras iam trazer, né, esses automóveis para o Brasil e o Brasil não tinha um sistema rodoviário que fosse decente. Então, o Brasil vai se utilizar de dinheiro público para construir o sistema de estradas do país, as famosas BRs. Tá? É interessante colocar que, nesse contexto, a maior parte dos países desenvolvidos do mundo vão investir no transporte de massas, no transporte ferroviário, né, no transporte que envolva a questão dos metrôs, dos trens, etc. Tanto para a questão, né, de transporte de mercadorias, como também de pessoas, né, e serviços. Tá? E o Brasil não, o Brasil vai pegar dinheiro público, vai construir todas as BRs, vai gerar incentivos fiscais para que as empresas automobilísticas permaneçam no Brasil e vai se endividar 2 ou 3 vezes com isso. E ainda, dentro do plano de metas, o JK pretendia, né, construir a nova capital, tá? No meio do Cerrado, em Brasília. Tá? É assim que vai surgir, por exemplo, desculpe, a cidade de Brasília, que é uma cidade moderna, desenvolvida, que é um projeto muito bonito, inclusive do... Como é o nome daquele arquiteto, cara? O Oscar Niemeyer, tá? Que é um dos maiores arquitetos aí da história. Porém, né, isso foi um gasto muito grande para o Estado brasileiro, que saiu endividado desse processo, certo? O plano de metas acabou se tornando um plano que vai endividar o país, não vai investir esse crescimento econômico, né, na saúde, na educação, na moradia para a população mais pobre. Na época saiu até uma charge do Jeca Tatu dizendo que queria, né, um prato de comida, né, ao invés de ter Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, construção de hidrelétricas, né? Apesar do Brasil ter crescido, né, no seu projeto de industrialização, né, a maior parte das pessoas elas ficaram relegadas a esse plano de metas. Tá? O governo JK vai passar, né, e vai aparecer talvez uma das figuras mais icônicas da história do Brasil, né, assim como é o nosso presidente Bolsonaro hoje, que é o Jânio Quadros. Né? Ele dizia que ia acabar com a corrupção, né? Tem a famosa música aí da Vassourinha, que ia varrer a corrupção para debaixo do tapete, certo? Que ia perseguir aí, né, aqueles que eram corruptos, etc. Porém, né, o Jânio Quadros se mostrou, né, um governo bastante contraditório. Né? Um político que era extremamente conservador, que proibiu as mulheres, inclusive, de andar de biquíni na praia, né? Que achava que a briga de galo era algo muito importante para a política econômica do país, né? E que devia ser proibido e etc. Né? Porém, na política externa, ele era bastante excêntrico, se a gente puder dizer assim. Né? Ele foi colocado no poder pela UDN, defendia os Estados Unidos aí como
no contexto da Guerra Fria, porém queria reatar relações diplomáticas com a China, com a União Soviética, né? Trouxe o Che Guevara para o Brasil, vai condecorá-lo aí com a maior honraria do Exército Brasileiro, que é o Cruzeiro do Sul. Então, na política internacional, ele era meio maluco, né? Porém, ele tinha a pretensão de governar sozinho, né? Ele queria dar um golpe, né, aí no parlamento brasileiro, fechar o Congresso, né, renunciar, e pela grande popularidade que tinha, ele acreditava que a população iria chamar ele de volta, como foi com o Getúlio Vargas no movimento do queremismo, tá? O Congresso Nacional vai aceitar a sua renúncia, o povo não vai chamá-lo de volta e ele vai passar apenas 7 meses no poder. Porém, né, o seu vice, que é o João Goulart, que era ministro do Trabalho do Getúlio, que vai construir o salário mínimo, né, que vai propor as chamadas reformas de base, vai ser impedido pela própria UDN na tentativa de não deixar o vice-presidente assumir com plenos poderes, né? A UDN vai tentar dar um golpe, porque o vice-presidente estava na China, né, a mando do presidente, né, na tentativa de reatar relações diplomáticas, tá? Para você ver como esse cara era maluco, né? O Jânio Quadros era maluco. Então, o João Goulart estava viajando, certo? Era ele que deveria assumir como presidente, a UDN vai tentar fechar o Congresso Nacional, né? Só que o grupo político ligado ao Getúlio Vargas, né, ligado, né, ao Rio Grande do Sul, vai construir a chamada Rede pela Legalidade, que vai estar à frente aí o Leonel Brizola, que é um dos fundadores, inclusive, do PDT, tá? O Leonel Brizola vai construir a chamada Rede pela Legalidade, pedindo um apoio da sociedade civil para que o presidente João Goulart pudesse assumir com plenos poderes e que as reformas necessárias para o país fossem implementadas, as chamadas reformas de base, como a reforma agrária, né, como a reforma tributária, como a reforma trabalhista, etc. Tá? O governo João Goulart, ele tinha influência, nas classes populares, ele tinha influência, ele tinha a mesma base social que o Getúlio Vargas possuía, tá? E isso vai colocar também na disputa pela Guerra Fria, né, os Estados Unidos de um lado e o governo João Goulart do outro. Não que o governo João Goulart fosse socialista, não que iria acontecer no Brasil o que aconteceu na União Soviética, não. Não é nada disso. Só que a retórica da Guerra Fria estava muito presente, certo? Porque o João Goulart ele vai fazer medidas populares importantes, ele vai dobrar o salário mínimo, né? Ele vai propor um projeto de reforma agrária, né, que vai mexer com o grande capital estrangeiro no país. Ele vai também propor que as reformas de base pudessem ser implementadas e se elas só seriam colocadas em práticas com apoio popular. Por isso que ele vai construir o famoso discurso da Central do Brasil. Tá? Porém, ele vai sofrer uma dura oposição e o seu governo vai ser marcado pela instabilidade política, né? Já houve a tentativa de impedir o presidente de assumir com o parlamentarismo, tá? Porém, através de um plebiscito e o apoio da Rede pela Legalidade, ele vai conseguir assumir com plenos poderes, tá certo? É interessante colocar que durante o governo João Goulart vai ser criado, né, o IBAD e o IPES, né, o IPES, que é o Instituto de Políticas Econômicas Sociais, que vai ser a base da construção aí da FIEC, da FIES, da Federação das Indústrias de São Paulo, que era animado aí pela UDN e por muitos políticos conservadores. É justamente o IBAD e o IPES, né, que o IBAD é o Instituto Brasileiro de Ação Democrática. São esses dois institutos que vão intelectualmente arquitetar o golpe civil-militar no Brasil, junto com a Escola Superior de Guerra, que era importante porque a oficialidade brasileira de alta patente treinava nos Estados Unidos da América lá, eles entraram em contato com as ideias antissoviéticas, com a doutrina de segurança nacional, né, com o macartismo, e essas ideias eram trazidas para o Brasil, né, para serem colocadas em prática, serem propagandeadas na mídia, na grande imprensa, né, para fazer uma imagem ruim da presidência da República, tá? Dizer que o presidente era comunista e etc., apesar dele não ser, tá?
vai ser organizada a chamada Marcha da Família com Deus pela Liberdade, e nesse contexto, o governo João Goulart, né, vai entrar em uma instabilidade bastante aguda, que já era relegada do governo Jânio, tá? As reformas de base não vão conseguir ser aplicadas, o governo João Goulart vai ser derrubado pela chamada Operação Brodessan, né, com o apoio do IBAD, do IPES, da UDN, certo? Da elite conservadora do Brasil e dos Estados Unidos da América. Né? Esses setores, mais a burguesia industrial, né, vão derrubar o governo João Goulart e vão instaurar, né, o regime militar no Brasil no ano de 1964, né, na tentativa de salvar democraticamente o país e tornar-se aí uma ditadura soviética. Tá? Porém, esse discurso, né, na tentativa de salvar o país, vai ficar apenas, né, no imaginário de algumas pessoas, certo? O golpe civil-militar não vai ter tanta popularidade assim no início como pretendia ter, tá? E a disputa entre a sociedade civil, né, e o Estado vai ficar cada vez mais ferrenha. Né? A junta militar vai colocar em prática o AI-1, né, que é o estado de sítio. Né? Dois grupos políticos vão disputar, né, aí, o controle, né, do regime político brasileiro, um grupo mais moderado ligado, né, a Humberto Castelo Branco, que é inclusive cearense, que vai ser eleito, indicado indiretamente pela junta militar para ser o primeiro presidente, né, do regime, certo? Primeiro presidente da ditadura militar, tá? E o outro grupo, que era mais radical, que queria realmente fazer com que a ditadura permanecesse por mais tempo, tá? Que era um grupo chamado de Linha Dura, que tinha à frente aí o presidente Costa e Silva, né? O grupo do Costa e Silva, né, e do Médici, que eram as figuras públicas mais importantes desse contexto, e assim vai se organizando o nosso regime militar ou ditadura militar, que vai durar entre 1964, certo? E 1985. Inclusive é assunto da nossa próxima aula, certo? Gente, então, ó, aqui a gente encerra o nosso conteúdo sobre populismo, tá? Estudem os dois projetos, né? O Projeto Nacional Desenvolvimentista e o projeto da UDN entreguista, que isso é importante, que pode cair na prova. A Carta Testamento de Getúlio também é algo importante para a avaliação de vocês, devido à comoção que foi feita nesse contexto histórico, que impediu, né, aí, um golpe civil-militar de acontecer nos anos 50. Tá? Isso vai ser importante para a avaliação de vocês. Então, um grande abraço a todos, né? Até a próxima. Esperem aí na agenda do que vai ter um ACzinho para ajudar a complementar aí o estudo de vocês para avaliação, né? Fiquem com Deus e até a próxima aula.